Olá, tudo bem? Espero que sim. Por incrível que pareça, esse Neo11 conseguiu pagar novamente 10 centavos aí de dividendos. Anunciou ontem, dia 10 de abril, vai pagar isso dia 25 de abril. Ótima notícia, então, para os investidores. Vamos entender como é que está a situação, então, desse fundo imobiliário, o Neo11, que atua na área de energias renováveis, energias limpas, com foco em energia solar e fotovoltaica. Alguns meses ela vem aí queimando caixa para conseguir manter esses 10 centavos por cota. Vimos que, aparentemente, nesse mês ele não ia conseguir entregar 10 centavos para os cotistas, porém, no anúncio de ontem, então, confirmou novamente que vai pagar os 10 centavos. Sabemos que eles estão com problema com relação às suas usinas da segunda emissão, pelo que apresentaram no último relatório gerencial, referente ao mês de fevereiro. Não saiu ainda o relatório referente ao mês de março, estamos aguardando, mas essa informação é muito bom para os cotistas aí, né? Já achávamos que nesse mês já ia ter uma diminuição nos rendimentos, o que não aconteceu. Então, vamos analisar então como é que está agora os números aqui do Neo11 e vamos analisar também o último relatório gerencial referente ao mês de fevereiro para ver aí as perspectivas futuras aí, né, no curto prazo, principalmente agora. Ok, gente? Vamos lá então. Antes de mais nada, né, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, estamos em busca de 1000 inscritos, tá? Conto com vocês aí, não custa nada. Bom, pessoal, os dados estão do Neo11 no dia 10 de abril, ele fechou cotado a R$ 8,63, ou seja, ele está com PVP de 1,09, ou seja, está com ágio ainda de 9%. Isso aqui há 2, 3 meses atrás ele estava aqui com um PVP de 1,20, 1,21, né? Estava com mais de 20% de ágio. Hoje já está com 9% porque teve uma reavaliação patrimonial nas usinas da primeira emissão. Depois lá no relatório gerencial nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bem importante também. Por isso que é bom que assista esse vídeo até o final, pessoal. Vamos lá então. Seus dividendos pagos então em fevereiro pagou 10 centavos, em março pagou 10 centavos e agora em abril novamente anunciou ontem que vai pagar 10 centavos de novo. Vai pagar quando? Dia 25 de abril. A Datacom, pessoal, sempre no 10º dia útil desse mês. Então aqui, só para confirmar aqui, nesse mês a Datacom vai ser especificamente dia 15 de abril, tá? Então, quem comprar até dia 15 de abril já vai ter direito, então, em receber esses 10 centavos aqui, no dia 25. Aqui temos o gráfico da cotação do Neo11, então, cotação padrão, onde ele vem aqui praticamente lateralizando sempre aqui entre 8,50, 8,60 a R$ 9,00, né, pessoal, por bastante tempo. Mesmo no final do ano, como todos os outros fundos imobiliários e fiagros caíram aí, ele praticamente não caiu nada, né? Vem se mantendo, então, nesse patamar aqui. Não é à toa também que esse fundo foi considerado o melhor fundo imobiliário de 2024, né? Excelente rendimentos aí, entregou para os seus cotistas aí e vem continuando ainda, né? Aqui também mostrando os dividendos pagos, sempre 10 centavos, é um reloginho aqui no quesito de entrega de dividendos, né? E agora em abril voltou a pagar ainda, né, os mesmos 10 centavos. Muitos achavam que não ia conseguir pagar mais 10 centavos, né? Estava apostando até em 8 centavos já. Depois nós vamos mostrar isso aí lá no relatório gerencial, referente ao mês de fevereiro, por que o pessoal está falando isso, tá? Mas agora conseguiram se sustentar ainda nesses 10 centavos, que é muito bom para os cotistas, né? Temos aqui o cálculo da rentabilidade, então. Fazendo o cálculo, então, dividindo o dividendo pago pela cotação, nós temos 10 centavos dividido 8,63, isso daria um rendimento de 1,15% ao mês. Pessoal, isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Um excelente rendimento. Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que 1,15% ao mês equivale a 14,71% ao ano, isento de imposto de renda, pessoal. Vou fazer, por exemplo, uma comparação com o CDB, que rende 100% do CDI. Nós temos aqui 14,15%, menos 15% de imposto de renda, foi deixar aplicado por 2 anos. Nós teremos, então, aqui, nesse CDB, 12,03% ao ano, já descontando o imposto de renda, né? O que daria, então, 0,95% ao mês. Comparando os dois ainda, então, o Snell ainda fica na frente aqui em mais 0,2%. Fazendo aqui uma comparação de investimento, pessoal, por exemplo, uma simulação aqui, um investimento de R$ 10.000, nós teríamos então aqui o Neo11 rendendo aqui 1,15% ao mês e esse CDB rendendo 0,95% ao mês. Então, no final de 10 anos, então, esses R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 39.437 no Neo11 contra R$ 31.099 nesse CDB. E em 20 anos de investimentos, esses R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 155.000 no Neo11 contra 96.000 no CDB. Pessoal, isso aqui então, né, é para a gente analisar o quanto que apenas 0,2% de diferença, né, numa taxa de rentabilidade de investimento no outro, no médio e longo prazo ele representa muita coisa, né? Então olha só aqui, praticamente aqui 60 mil a mais aqui em 20 anos representa esse investimento aqui no Neo11, né? Lembrando, pessoal, que essa rentabilidade aqui de 1,15% ou 0,95% aqui, elas são uma fotografia desse momento agora, né? O que não quer dizer que nesses 10 anos e 20 anos isso aqui vai persistir. Pode ser até que aumente, mas pode ser que diminua também. Porque as duas taxas, mesmo do Snell aqui, que é 1,15, que é uma renda variável, hoje está um valor, amanhã pode estar mais baixo, mais alto, tal, CDB também, né? Mesmo sendo renda fixa, mas ele está atrelado à taxa Selic. Hoje a Selic está alta, tende a aumentar ainda, mas amanhã ela pode cair e tal, e vice-versa, né? Então isso aqui é uma fotografia para esse momento, tá? Para que a gente possa, então, entender o quanto que representa cada um desses investimentos aqui, nessas respectivas taxas aqui. Pessoal, vamos então calcular o Magic Number, né? O número mágico desse fundo imobiliário. Lembrando, pessoal, mais uma vez, nós estamos em busca aí de 1000 inscritos no nosso canal, tá? Se inscreva, curta, comenta, compartilha para nos ajudar aqui. Pessoal, após esse cálculo do número mágico aqui,
nós vamos apresentar o relatório gerencial para que a gente possa entender como é que está a situação atual aqui do SNEL 11. Tem muita informação importante no relatório, tá? Lembrando que esse ainda é o relatório de fevereiro, o de março ainda não foi divulgado, tá? O que é o Magic Number, então? Nada mais é que a quantidade de cotas que eu tenho que ter em fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder dos juros compostos. Como é que eu faço então? Divido a cotação pelo dividendo pago, então 8,63 dividido por 0,1 dá 87 cotas. 87 cotas vezes 8,63 daria um investimento então de R$ 750,81. Então esse valor aqui eu já consigo comprar 87 cotas e no próximo mês, somente com os dividendos pagos dessas 87 cotas, eu já consigo comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder dos juros compostos. Pessoal, então agora vamos avaliar então, entender o relatório gerencial do SNEL 11 para saber como é que está a situação real desse fundo agora, se ele realmente tende a cair seus dividendos para os próximos meses. Muita gente falando aí a respeito disso. Eu também tenho minhas dúvidas se ele consegue. Na verdade, eu já tinha dúvida até nesse mês, tá? E ele conseguiu, mesmo assim, nesse mês, entregar os 10 centavos. A gente espera que realmente, como eles foram considerados o fundo melhor de 2024, né? Que eles realmente consigam aí bastante êxito aí nesse momento aqui tão difícil para esse fundo imobiliário. Agora, já vou mostrar para vocês então no vídeo o que está acontecendo com esse fundo. Vamos lá então. Ok, pessoal, vamos ao relatório então gerencial do SNEL 11, referente ao mês de fevereiro de 2025. Posso antecipar aqui, pessoal, que vai ser o relatório mais importante que nós vamos estar lendo aqui desse fundo imobiliário, fundo que foi considerado o melhor fundo imobiliário de 2024. Nós temos alguns pontos de atenção aqui muito importantes para a gente analisar e realmente poder tomar uma decisão aí no final da leitura desse relatório, tá? Tem dados importantíssimos aqui que nós vamos estar vendo. Então, rapidamente aqui, o fundo então começou em dezembro de 2022, sua taxa de administração e gestão 0,12 mais 1,08% ao ano. Taxa de performance aqui 20% sobre o que o CDI Benchmark, que é IPCA mais 7% ao ano. Então, para quem não conhece ainda o que esse fundo faz, né? Esse fundo, na verdade, ele é um fundo que trabalha com energias limpas. O foco, por enquanto, está sendo apenas em energia solar fotovoltaica. Então, ele compra usinas solares fotovoltaicas ou ele constrói usina solar fotovoltaica e ele aluga para empresas que queiram, então, reduzir os seus custos de energia elétrica através aí da geração distribuída. Vamos lá, então. Alguns destaques aqui. Distribuição por cota 10 centavos, como já vimos anteriormente ali. Isso aqui já é uma preocupação grande, olha só. Lucro acumulado por cota 1,9 centavos. Então, menos de 2 centavos já acumulado. Mês anterior ele tinha 5,3 centavos. Então, praticamente, quase que ele tirou 4 centavos aqui, praticamente já para poder pagar esses 10 centavos aqui no mês anterior. Isso aqui é preocupante. Para o próximo mês, se não mudar algumas questões ali, ele não vai conseguir mais pagar esses 10 centavos, vai baixar para pelo menos 9 centavos, talvez até menos. Nesse patamar aqui, pode ser que tenha que pagar até 8 centavos, isso é preocupante. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse mês agora, né? Então, realmente tem que haver mudanças significativas aí para que ele consiga manter. Dividendo, então, analisado 14,68%. Cota patrimonial, então, aqui final de fevereiro, né? 7,93. Cota de fechamento, 8,71. Ele ainda está com PVP de 1,1. Lembrando, pessoal, que até o mês passado, o nosso relatório, ele tinha lá um PVP em torno de 1.2, 1.21, né? Gravei um vídeo passado, vai ficar lá na capa final do nosso vídeo. A playlist aí com todos os fundos imobiliários gravados. Lá tem também o vídeo do SNEL 11, vale a pena vocês assistirem. Inclusive, não só do último vídeo, mas também do último relatório e tal. Enfim, os 2, 3 últimos vídeos é bom vocês assistam para vocês entenderem como é que está sendo aí a evolução desse fundo, tá? Mas, enfim, a cota patrimonial aqui também, ela estava em torno de 7,20. Teve o avanço aí no valor da cota patrimonial, uma valorização em função de remarcação de ativos aí, que foi feito a reavaliação patrimonial no final do ano. Então, ativos da primeira emissão, então, sofreram ali um ajuste no valor do patrimônio. Então, elevou aqui, então, a cota patrimonial, consequentemente, baixou o PVP, que era de 1,2 passou para 1,1. Ainda tem um ágio gigante aqui de 10%, como já falamos, né? Mas, enfim, vamos analisar como é que vai ficar. Aí, principalmente no final do ano, quando deve ter uma nova remarcação desses ativos que foram remarcados agora e também os ativos da segunda emissão. Então, isso aí é importante, né? Gravei no vídeo passado, mostrei lá que talvez no final do ano, né, se tender essa mesma taxa de valorização que valorizou da primeira emissão, pode chegar então já a 1 ou a 0,98 lá no final do ano. Isso que a gente espera com relação a isso aqui. Quem sabe que pagando um fundo imobiliário acima de 1, você está pagando caro, né? E essa questão aqui é bastante importante. Vamos lá então, mais alguns dados aqui. Ele traz um resumão aqui, né? Até o momento, então, o montante captado para a terceira emissão agora foi de 61.716 mil. Então, bem abaixo do que eles esperavam. Se eu não me engano, agora eles esperavam em torno de 400 milhões. Então, estão conseguindo aqui 61 milhões. A gente sabe que eles levaram azar também em colocar essa emissão bem no pior momento aqui da Bolsa, né? Com relação a fundos imobiliários, renda variável como um todo, né? Então, realmente, foi muito abaixo do que eles imaginaram aqui. Outra questão também que eles estão colocando aqui, de acordo com a base de dados da ANEEL, o primeiro mês de 2025
foram registrados 131.079 novas conexões em uma potência instalada adicional de 1,46 gigawatts, ou 1.468 megawatts, né? É a mesma coisa. Quando comparados ao mesmo período de 2024, esse número representa uma redução de 5,7% e 2,8% respectivamente. Então, reduziu, né, a conexão de sistemas fotovoltaicos no sistema de energia do país aí. Essa desaceleração no crescimento do setor pode contribuir para o equilíbrio mais rápido entre a oferta e demanda por novas locações, refletindo em uma elevação dos preços médios praticados. Aí ele fala aqui, ó, isso que eu falei antes ali. No mês de fevereiro foi realizada uma remarcação patrimonial retroativa ao valor dos ativos Sanremo, Petrolina e Amontada. Engraçado aqui que eles não falaram da Itabira. Itabira é outra usina também da primeira emissão. Itabira não foi remarcada então tem mais alguma para remarcar aí com relação ao seu patrimônio. Aí ele está falando aqui então, né, que essas usinas aqui, elas tiveram uma remarcação aqui de 47 milhões para 64 milhões. Isso equivale a um crescimento aqui de 34,8% dessas usinas. No montante todo do fundo, foi como já mostrei lá no último vídeo, fato relevante lá, que deu um total de 8,99% de remarcação, então, no valor da cota patrimonial. Aqui ele fala aqui, né? O retorno total do SNEL durante o mês foi de 2,09%, impulsionado pela leve variação positiva das cotas, somada à distribuição de rendimentos. O que importa para nós, o que é mesmo? É o rendimento, é o dividendo caindo todo mês, né? E isso ele paga 10 centavos. Aí tem que fazer o quê? Aquela continha que a gente já fez ali antes, né? 10 centavos dividido pela cota que você comprou efetivamente, isso vai dar a tua rentabilidade. Ele fala sobre a tese de investimentos aqui, como já falamos ali, né? Então, constrói usinas solar fotovoltaico, compra usinas prontas e tal, e aluga para empresas que queiram reduzir seus custos de energia. Aí tem toda aqui uma análise macroeconômica, que essa aqui vamos pular, vamos direto para os dados do fundo especificamente, né? É o que importa para nós aqui. Dando prosseguimento aqui à terceira emissão de cotas, que está em curso ainda. Por enquanto conseguiram só 61 milhões. O que ele fala aqui? O fundo segue em processo de mapeamento de ativos e realização de diligências relacionadas a potenciais novas aquisições. Então, como já falamos também lá no fato relevante passado, no relatório passado, eles estão querendo dar prioridade para comprar usinas prontas já. Porque nós vamos ver aqui que realmente tu montar uma usina do zero, como o fundo fez aqui as 3 últimas da segunda emissão, que está aguardando ainda a conexão na rede, tem usina pronta desde janeiro, até agora não foi ligado na rede ainda. Então isso é um problema sério que o fundo está tendo, deixando de ter receitas entrando, porque o sistema está pronto. Se investiu em terrenos, se investiu em equipamentos, em inversores, em painéis fotovoltaicos, toda a parte de instalação, subestação, e o negócio não anda, né? A concessionária simplesmente não liga, não conecta no sistema, então é complicado, né? Então eles estão dando prioridade para comprar usinas prontas, que eu acho que é uma bem mais acertado, né? Inclusive tem usinas que estão negociando aí, que elas estão prontas, já estão conectadas e já tem inclusive inquilinos já pagando aluguel para a usina. E, pô, isso é perfeito, né? Então você compra a usina hoje, mês que vem já tem grana entrando aí no caixa do fundo. Então, isso que o fundo, para isso que o fundo foi feito, né? Aí ele fala aqui, olha só. A queda nos preços dos sistemas fotovoltaicos observada ao longo do tempo elevou retornos projetados para os empreendimentos, impulsionando o crescimento do setor. No entanto, o aumento da oferta de energia resultou em um desequilíbrio de mercado, no qual as gestoras de créditos de energia passaram a lidar com um volume superior à capacidade de alocação. Então, essas empresas, como nós temos ali, a Lemon aí, né, que é o que negocia com os clientes, eles passaram a ter muita oferta de energia para negociar com os clientes e pouco cliente, na verdade, né? Então, isso aí ocasionou um desequilíbrio aí. Aí diz o seguinte, diante desse cenário, tornou-se necessária uma maior cautela na alocação dos novos empreendimentos por parte das gestoras, o que levou à redução dos preços médios de alocação do mercado, mitigando os ganhos de rentabilidade obtidos com a diminuição dos custos de implementação. Quando o negócio é bom, todo mundo vai atrás, tal, daqui a pouco o mercado fica cheio, né, e começa a dar problema, né? Não ser tão atrativo como era no início. Isso é um problema que nós estamos vendo aqui que está acontecendo já nesse fundo. Outra coisa também que estão colocando aqui, né? Isso eu concordo com eles também, olha só. Ademais, conforme a deliberação da reunião ordinária do Comitê Executivo de Gestão, realizada em 11 de novembro, houve uma elevação do imposto de importação de painéis solares de 9,6% para 25%. Para variar, né? O Brasil gosta do imposto, né? Não o Brasil, né? O governo, né? Visto que a indústria nacional não consegue suprir nem 5% da demanda nacional de painéis fotovoltaicos, foi possível observar um aumento relevante nos custos de CAPEX estimados para o desenvolvimento de projetos e, portanto, reduzindo seu retorno projetado. Então, os painéis sofreram um reajuste de taxação aí de 9,6% para importação para 25%. É muita coisa, né? Mais de 15% aí a mais de imposto nos painéis solares aí. Então, assim, né? Esses fatores somados à deterioração do cenário macroeconômico nacional, com a elevação significativa das taxas básicas de juros e da cotação do dólar, resultam em uma desaceleração no desenvolvimento de novos projetos de geração distribuída. Vamos analisar, então, o que está acontecendo em cada projeto, né? Da primeira, da segunda emissão, né? E a terceira, por enquanto, né? Estão ainda em fase de captação aí dessa grana, né? Mas já estão de olho aí para comprar algumas usinas prontas aí. Vamos atualizar, então, as questões aqui relacionadas, então, aos projetos da primeira emissão. As usinas Sanremo 1 e 2. Ambas as usinas cumpriram seu processo de ramp-up e atingiram sua maturidade, ou seja, já passou a época de teste, o período de testes dela, está tudo ok, e ela está lá pronta e produzindo tudo que ela pode produzir. Olha só,
Conforme comentado nos relatórios anteriores, a usina solar fotovoltaica 2 segue recebendo receitas adicionais referente ao desconto cedido durante os primeiros meses de operação, que perdurarão até novembro de 2025. E a usina solar fotovoltaica 1, por sua vez, passará a receber esses fluxos adicionais a partir de março de 2025, que perdurarão até fevereiro de 2026. As usinas seguem superando o desempenho previsto em termos de geração, demonstrando a qualidade do empreendimento. Ótimo. Agora, pessoal, aqui tem um detalhezinho que preocupa e que o relatório não é transparente. Ele fala aqui, né, que essas duas usinas elas estão recebendo receitas adicionais. Agora, quanto é que é essa receita adicional? Isso equivale a quantos centavos por cota, por exemplo? Porque é preocupante. Nós vamos ver depois lá na DRE do fundo, que o fundo vem caindo receita ao invés de subir. Esse mês foi péssimo. Nós já vamos ver depois lá. E a gente vê ainda que parte dessa receita, ela não é recorrente. É algo que vai se acabar agora, uma parte já em novembro e a outra parte em fevereiro do ano que vem. Tá, mas e daí? Quanto que isso aí vai representar na hora que deixar de pagar essa receita adicional aqui? Isso é preocupante, né? E o relatório não fala isso. Acho que está faltando uma transparência a mais aí nessas informações pela gestora aí que está fazendo, né? Pela Sum, que está fazendo esses relatórios aqui, tá? Então, quanto que isso representa em centavos por cota lá na nossa DRE do fundo, essas receitas adicionais? Não sei, ninguém sabe. Eles botam no pacotão lá, ó, isso que deu de receita. Não, peraí, mas o que é essa receita? Essa receita é geração da Sanremo 1, da Sanremo 2, da Itabira, da montada? Não sei, certo? Então, acho que o relatório podia ser melhor esmiuçado isso aí e tal, para deixar a coisa mais clara, mais transparente. Comenta aqui embaixo, pessoal, o que vocês acham disso? Vocês acham que esse relatório está sendo justo aí com o cotista? Não está faltando informação aí, não? Comente para nós aqui embaixo. Bom, pessoal, aqui, né? Acho que a Sanremo 1 e 2 são as usinas aqui melhores aqui a princípio do fundo, onde podemos analisar aqui, ó. Fevereiro então, né? Ela gerou 668,3 megawatt-hora de energia e ela estava estimada para gerar 560,6 megawatt de energia. Excelente, né? Então está gerando mais do que era esperado. Agora tem esse detalhe que eu falei, né? Tá, mas e quanto é que está sendo esse valor adicional aí que está entrando agora que vai se findar um em novembro e outro em fevereiro do ano que vem? Não sei, isso ninguém sabe, né? Tá obscuro isso aí. Isso é preocupante. Isso é um ponto de atenção que eu vejo nesse fundo aqui. Ok, vamos para a montada 2 então. A montada 2. Conforme mencionado no último relatório, a gestão de créditos gerados foi impactada pela necessidade de refaturamento das faturas dos clientes em janeiro, resultando em um efeito cascata e atraso na emissão das faturas do consórcio. Além das condições climáticas desfavoráveis, iniciamos uma investigação aprofundada para identificar outros fatores que possam ter contribuído para o desempenho abaixo do esperado nos últimos meses. Aí diz assim: durante essa análise, identificamos pequenos desgastes em alguns cabos CC, de corrente contínua, né? São os cabos que saem lá do painel fotovoltaico, possivelmente causados por manuseio inadequado durante a instalação ou pela ausência de injeção de espuma na entrada dos tubos, o que pode ter facilitado a entrada de roedores. Os caras fizeram a instalação elétrica, os cabos dentro das tubulações não foram vedados com essa injeção de espuma para não entrar animais, bichos tal, e ratos, roedores. E o que está acontecendo? É como se tivesse um sistema hidráulico com água, tivesse com vazamento, está vazando água e você está perdendo água. E aqui nós estamos perdendo energia elétrica. Por quê? Esses cabos eles estão danificados e esse cabo danificado ele acaba, vamos falar assim, né, entre aspas, vazando energia para a terra. Está perdendo energia elétrica por problemas de instalação. A energia que era para estar indo para o sistema, para geração e gerar reserva, gerar grana para o fundo, está indo para a terra. Literalmente para a terra, porque o sistema, né, é aterrado, tal, né, se tem um cabo lá em contato com a terra, tal, ele acaba realmente descarregando essa energia para a terra antes de entrar no sistema de inversores, tal, né, para jogar na rede. Então a gente vê aqui, né, aqui embaixo, olha só, a produção de energia nessa usina, então, ela sempre foi pequena, tá vendo aqui, ó? Ela é projetada, vamos botar aqui, por exemplo, um mês aqui foi bem absurdo aqui. Em abril do ano passado, era projetado 147 e gerou efetivamente 91. Nesse mês agora, era projetado, esperado 128, gerou 121. Todo mês está gerando abaixo, ao contrário da usina que nós falamos anteriormente, né? Lá está gerando sempre acima. Então, estão vendo aqui que tem problema. Então, segundo eles aqui, né? Caso essas hipóteses se confirmem, entendemos que o EPCista deve ser integralmente responsável pelos reparos necessários. Então, esse é o pessoal, né, que fizeram essas instalações, né? Então, eles começaram a fazer uma tratativa aí para tentar resolver esse problema. Ok, gente? Então, aí, mais um problema que eu vejo nesse fundo. Vimos a questão anterior ali também, né? Essa falta de transparência nesses números ali, que não aparece, não dá para saber quanto que representa. Vamos continuar aqui. Agora temos aqui Petrolina 1A4. Observamos novamente um avanço na quantidade de créditos compensados no mês de competência, correspondendo a aproximadamente 20% da geração mensal das usinas solar fotovoltaicas. No entanto, considerando que o ritmo de captação do projeto pelo atual inquilino previa 100% de ocupação após 6 meses de operação. A performance segue bem abaixo do esperado. Então, eles não estão conseguindo efetivamente alocar essas usinas aí para as empresas, né?
E o que é pior, olha só, a inadimplência apresentou uma leve queda durante o período. Ainda tem inadimplência, gente. Tá bem complicado, né? Fala que a performance segue bem abaixo do esperado. Tá, mas quanto que era esperado? O que é esse bem abaixo do esperado? Eu não sei, certo? Falta dados aqui. Porque se tu for olhar aqui, a geração em si não tá ruim. Nesse mês mesmo, olha só, era esperado 847 e foi gerado 852. Quer dizer, a parte de geração tá tranquilo. Agora, o que tá abaixo aqui do esperado? Por que a performance segue bem abaixo? E quanto é que é esse bem abaixo? Então, falta informação, sabe? Acho que tem que ser melhor trabalhado esse relatório aqui para ser mais transparente, certo? Finalizando aqui, então, a Itabira, nós vimos ali, né? Pelo que nós vimos, entendemos lá em cima, na carta do gestor lá, essa usina aqui da Itabira, que faz parte da primeira emissão, ela não foi reavaliada também. Essa aqui, então, ó, Itabira. O empreendimento segue operando normalmente. No mês de fevereiro, foi registrada uma receita levemente abaixo da média histórica, devido à baixa geração do mês de competência de outubro de 2024, que neutralizou os impactos positivos da bandeira amarela vigente. Quanto à performance do mês, a geração foi positivamente impactada em nível de realização superiores ao previsto. Então, aqui, ó, era previsto 404 e gerou 412. Isso aqui tá bom, né? Tá tranquilo. Vamos agora, então, às usinas da segunda emissão. Pessoal, essas aqui que tá deixando o povo aí preocupado. Por quê? Vamos tentar ser bem breve aqui, que eu já falei no último relatório também. Todas as usinas da segunda emissão, que somando todas elas dá 21 megawatt instalados, que elas equivalem a 60% de todas as usinas, considerando da primeira e segunda emissão. Então, a segunda emissão, ela representa 60% da geração de energia elétrica do fundo. Todas as três usinas estão prontinha. Só que nenhuma delas foi ligada ainda no sistema elétrico da concessionária, para poder fazer os testes a quente, que se fala, né? Botar carga efetivamente nela tal, para fazer os testes. 6 usinas prontas, com capacidade de 7 megawatts cada uma, todas prontas e nenhuma delas conectada ao sistema elétrico. Olha, tem coisa pronta aqui já desde janeiro, passaram 3 meses e nada. Olha só, mundo melhor. A conclusão está pronta, eles esperam então fazer a vistoria, ocorra ao longo do mês de março, a vistoria pela concessionária. Então, já estão fazendo negociações para a alocação dessa usina. Mas ela nem foi ligada no sistema elétrico ainda, está aguardando a conexão da usina solar fotovoltaica. Pronta já há um tempo e nada. A São Bento Abade, usina pronta, aguardando a conexão com a concessionária. Olha só, mantemos tratativas intensivas para viabilizar a conexão do empreendimento e o início dessas operações o mais breve possível. Nossa expectativa é que a conexão do empreendimento ocorra em abril e maio. Usinas prontas, só botar para rodar, jogar na rede, mas a concessionária não liga. E por último aqui então, a usina solar fotovoltaica Liberdade, acho que essa aqui é a pior situação ainda, olha só. As obras do projeto foram devidamente concluídas e o empreendimento segue aguardando a conexão para a realização do processamento da quente. Então, mesmo esquema, tem que aguardar a conexão. Aí, olha só, seguimos acompanhando o progresso das obras de rede da distribuidora, atuando em todas as frentes possíveis para agilizar o processo. Fornecemos a previsão da conexão assim que houver premissas claras sobre o tema. Eles não sabem nem quando isso aqui vai... a concessionária está fazendo ainda a rede para receber essa energia. Eles não sabem nem quando isso aqui vai entrar em operação. Isso já está fazendo falta lá no caixa, tá? Nós vamos ver depois. Tem 3 usinas ali, que representam 60% da capacidade instalada do portfólio do fundo, paradas, prontas e paradas, porque não foi conectado no sistema elétrico. Vamos lá, vamos agora à parte financeira efetiva aqui. Tudo que nós vimos agora foi questões técnicas, né, pessoal, praticamente, né? Então, realmente, a segunda emissão aqui está complicadíssimo. Vamos ao resultado do caixa, então. No resultado do mês de fevereiro, observamos uma leve queda nas receitas imobiliárias do fundo, impactada pela piora no desempenho operacional do projeto Petrolina, o maior em termos de potência entre os ativos de operação do portfólio. Nós falamos aqui no mês anterior. Nós esperávamos que agora, mês a mês, ia aumentando a receita do fundo, proveniente dos aluguéis das usinas. E está acontecendo ao contrário, esse mês baixou a receita. Ele fala com relação à performance, né? Então, aqui... foi distribuído 10 centavos por cota, beleza? Também tem aqui vários recibos, né? SNEL 13, 14, 16, 21, 22, 23, a 25, 26, 27 também, 30, 41, enfim. Todos os recibos também recebem já, né? A sua parte também referente aqui às aquisições, né? Lembrando que os recibos ainda não viraram o SNEL 11, né? Acho que vai finalizar isso agora em abril, se eu não me engano. Tem que olhar como é que está o edital lá da terceira emissão. Mas, enfim, já está quase acabando aí a terceira emissão. Ele fala aqui, então, que no mercado secundário as cotas foram de 8,63 no fechamento de janeiro para 8,71 no fechamento de fevereiro. Um leve aumento, mas como eu já falei, né? Variação de cota isso não resolve muito, né? Onde atingiu em fevereiro, então, entre a máxima e mínima 8,84, R$ 8,84 e R$ 8,65. Ele fica realmente uma oscilação bastante pequena, né? Entre o máximo e o mínimo aqui de oscilação no mês. Aqui nós temos o preço de fechamento e o volume negociado. Então, volume negociado aqui, então, de R$ 400 mil por dia aqui, mais ou menos. E também, a gente vê, né?
que parece uma movimentação grande aqui, mas não é, porque o gráfico aqui é de 8,65 aqui até 8,85, é o que ele vem se movimentando aqui, né, no decorrer do mês de fevereiro. A performance aqui com relação comparada com os indexadores, então aqui em cima está o SNEL, aqui embaixo tem o CDI, ou o próprio benchmark aqui do fundo, que é o IPCA mais 7, né, então realmente ela vem entregando aqui bons resultados. Ó, número de cotistas pela primeira vez, olha só, pela primeira vez o número de cotistas não cresceu de um mês para o outro, ficou exatamente o mesmo, olha só que engraçado isso aqui. 30.482 cotistas em janeiro e o mesmo número de cotistas agora em fevereiro. Então, talvez isso aqui já é um indicativo que as pessoas já estão meio que caindo na real. Opa, peraí, esse negócio aqui não está dando o que deveria dar. As receitas, ao invés de subir, estão caindo, não conseguem conectar 3 usinas prontas no sistema elétrico, dando problema aqui, dando problema ali e tal, entra um dinheiro não recorrente que não dá para contar, daqui a pouco vai acabar, que não sabe nem quanto é que equivale com relação a quantos centavos que é por cota que esse dinheiro está entrando lá, enfim, realmente está obscuro aí, tá? Não está legal isso aqui. O patrimônio líquido, então, já teve, então, essa remarcação, né? Então, passou aqui, então, para 202, 203 aqui, milhões de reais, comparado aqui com novembro, né? Então, aqui foi remarcado já. Ó, a cota patrimonial aqui, então, ele já era 6,91 em novembro, né? Então, eles fizeram já esse ajuste retroativo, então passou para 7,90, 7,87, 7,93 agora. Então, aqui era um PVP de 1,21, né? Era um ágio bem maior e agora o ágio já diminuiu, né? Diminuiu em torno de 10% quase aqui. Tá? Então, estamos quase aqui no valor patrimonial. Quase não, né? 10% ainda. Um PVP bastante alto ainda, né? Aqui, pessoal, temos aqui o ADRE, né? Aqui que deixou a gente triste. Então, nós temos aqui receitas, né? Para mim, a principal, mais importante é essa aqui de cima, ó, essa 1A aqui, né? Receita de locação das usinas solar fotovoltaicas. Em janeiro, ela teve uma receita de 661 mil reais. Agora, em fevereiro, baixou para 630 mil. Isso aqui não podia ter caído. Isso aqui já tinha que estar... Já tem mais de 700 mil de receita aqui já, certo? Aí temos 3 usinas lá prontas, não gerando nada, porque não foi nem conectado no sistema elétrico. As outras lá, os ratos estão roendo os cabos tudo, estão perdendo energia para a terra, fuga de energia para a terra, literalmente é isso que está acontecendo, tecnicamente também. Então, realmente, está complicado. E o que é pior está por vir ainda, vamos mostrar aqui. Beleza, então as receitas caíram, isso é péssimo, mas péssimo mesmo. O resultado distribuível, né? Receita caiu, lógico, o resultado distribuível caiu também. Então aqui, mês de janeiro foi 3.334, agora já foi 2.692. Então caiu muito aqui o resultado distribuível. Agora o que é pior também, o resultado não distribuído, que é aquele que fica de reserva, era 1.562.000, passou para 1 milhão só. Ou seja, ele pagou os 10 centavos, pagou, só que foi a custo do quê? A custo disso aqui, ó. Isso aqui que é o que mais preocupa o pessoal e vai complicar bastante no próximo mês. Vamos analisar aqui. O lucro acumulado desde outubro vem caindo, olha só. Outubro tinha 16 centavos acumulado e ele estava pagando 10 centavos, beleza. Para pagar aquele 10 centavos de outubro para novembro, ele já gastou 4 centavos aqui, ó, saiu de 16 para 12. Depois, para manter os 10 centavos em dezembro, ele teve que pegar mais 4 centavos do lucro acumulado também, de 12 veio para 8. Em janeiro, para manter de novo esses 10 centavos, ele tirou da reserva também, quanto? Mais 3 centavos, de 8 veio para 5. E agora, pessoal, olha só, estava em 5 centavos, veio para 1, quase 2. Então, usou mais 3 centavos aqui de novo. Ou seja, em março, não tem mais como ele tirar 3 ou 4 centavos para pagar os 10 centavos. Se aquela receita não aumentar, não vai conseguir pagar mais 10 centavos. Talvez vai ter que pagar 9,5, 9, talvez até 8 centavos. Como está aqui, pessoal, isso aqui não está sendo sustentável. Está bem claro aqui, né? A gente vê as usinas, 3 usinas prontas, que não dão resultado, não está conectada ainda. A gente vê as usinas da primeira emissão, uma parte delas ainda estão com problema de inadimplência, não estão conseguindo alocar toda a capacidade produtiva da usina para as empresas que queiram reduzir seus custos, a parte de gestão de energia ali não está legal. Então, assim, tá bastante complicado esse fundo, pessoal, tá? Isso aqui que me preocupa, tá? Então, mês que vem, não se assustem se não conseguir pagar os 10 centavos mais. O que vai dar, então, no próximo mês, pessoal? Então, esse aqui é a minha maior preocupação aqui também, tá? Isso aqui realmente, né, não tem reserva e ele está sempre usando 3, 4 centavos e ele tem menos de 2 centavos de reserva. Então, não vai como ele conseguir pagar 10 centavos no mês que vem se a receita não melhorar. Mas a receita sabe que ela não vai melhorar de um mês para o outro, certo? Então, assim, ó, muito complicado esse fundo aqui agora, tá? A tese é muito interessante, mas eu acho que a gestão de energia ali não tá legal. Não tá legal. Ele traz outras informações aqui, né? Ó, o resultado mensal detalhado por cota. A gente vê aqui, ó. Ele continua dando 3 centavos só do resultado por cota, que é o que efetivamente vem da usina solar fotovoltaica. Quase 7 centavos aqui vem só das compromissadas. É quase como se fosse um fundo de papel isso aqui, sabe? Né? Aqui ainda tinha, né? Esses 5 centavos aqui, agora já não vai ter mais no próximo mês. Então, bem difícil mesmo. Então aqui a gente vê que eles têm investidos aqui em CRI ainda aqui, portfólio solar, que é a maior parte aqui da participação da grana do fundo, é 39% aqui.
E as compromissadas, né, que são praticamente essa grana aí da terceira emissão que eles têm lá também, e um pouco em caixa ainda, né? Então, a gente vê que o CRI, esse portfólio solar aqui, é o principal alocação, né? A gente não quer isso, na verdade, né? A gente quer que a principal alocação seja aqui, né? Nas usinas mesmo, e ela gerando, né, energia, isso que a gente quer, né? Aqui mostra o detalhamento de cada usina aqui, qual é a distribuidora de energia, CEMIG, Enel, CELP, Equatorial, que mostra também aqui as potências instaladas de cada uma, lembrando que as três últimas aqui, Liberdade, Mundo Melhor e São Bento Abade, são as usinas da segunda emissão. Essas aqui estão todas prontas, prontinhas, 21 megawatts de energia aqui, disponível para poder jogar no sistema, alugar e ganhar grana, e está parado, não está conectado. Outra forma de representar também os ativos aqui por posições, né? Então, já vimos ali que o CRI ali, né, é 58% portfólio, disposição, tipo de ativo. Distribuidoras aqui também, né? A CEMIG 41%, Equatorial 34%, o restante nas outras aqui. Aqui embaixo também, pessoal, tem detalhamento aqui dos ativos, né? Então, todas as usinas, dá uma geral aqui sobre elas, questão de geração, capacidade, potência instalada, tal. Enfim, depois vocês podem analisar com mais calma aqui também. Resumindo então, né? Vou fazer um resumo rápido aqui do nosso famoso SNEL 11. Eu acho que assim, a tese de investimentos é fantástica. Mexer com energia limpa, energia renovável é muito bom, né? Por várias questões ambientais, questões econômicas também. Agora o fundo está com problema. O fundo está com problema, né? São problemas muitos aqui ligados às questões técnicas, questões comerciais também. A gente vê que a parte de negociação aí não está legal aí também, não estão conseguindo êxito aí, com uma performance boa. Questões técnicas aí realmente está pegando também. Questões técnicas nas usinas da primeira emissão, que era para estar gerando X, está gerando abaixo desse X aí. As usinas prontas da segunda emissão, que é 60% da capacidade instalada é da segunda emissão, estão prontinhas lá, falta conectar no sistema elétrico. Não dá para vender energia sem estar conectado no sistema. Usinas prontas desde janeiro, algumas ali já, e até agora nada. Uma ali ainda não tem nem previsão de quando vão ligar. Outras, todo mês, é para o mês que vem, é para o outro mês, é para aquele mês. Poxa vida, tá difícil. Realmente está bastante complicada a questão do fundo. Lucro acumulado para distribuir, né, para ter um colchãozinho de folga ali para conseguir distribuir, está acabando, está secando. O poço está secando aqui, praticamente temos menos de 2 centavos. E nos últimos 3, 4, 5 meses estamos sempre tirando aí 3 e 4 centavos da reserva acumulada e não tem mais reserva acumulada, tem menos de 2 centavos. Então, esse 10 centavos por cota para o próximo mês já está sob cheque aqui, tá? Não acredito que vão conseguir. Tem que resolver muitas questões aqui, realmente está bem difícil. Informações no relatório obscuras aqui, como eu falei, né? Quantos que aquela grana que está entrando extra no fundo da primeira emissão lá representa com relação ao fundo? E se a hora que acabar aquela grana extra lá, quanto que vai refletir na cota? Ninguém sabe. É um pacotão fechado assim, uma caixa preta que ninguém sabe, tá? Então, pessoal, assim, acho que tem que ser revisto muita coisa nesse fundo aqui. Acho que a Suno aí tem que sentar e tem que entender essas questões aí de uma forma mais ampla, tá? Divulgar melhor esses dados aqui no relatório. Talvez aí, como são poucas usinas, fazer ali realmente, né? Quanto que representa por cota cada usina desce aí na questão da receita, para a gente entender o que é recorrente, o que é não recorrente. Tem que abrir esse relatório, tem que abrir essa DRE aqui, sabe? Acho que realmente está difícil. Está bastante complicado. Jamais eu imaginava que eu ia ver um mês posterior abaixo do mês anterior. Não faz sentido isso aqui, sabe? Baixou 30 mil reais aqui de receita no fundo. Pô, isso aí realmente foi muito ruim. É ruim mesmo. Então, gente, mais uma vez aqui, né? Abriu aqui vários pontos de atenção nesse mês com relação a esse fundo. E vamos ver como é que vai ser o próximo mês, né? Se vocês vão conseguir reverter alguma dessas situações aqui. Ok, gente? Então, mais uma vez, lembro que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, estamos aqui estudando juntos aqui, né? Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa nossa análise aqui. Vídeo um pouco mais longo, pessoal, mas acho que cabe essas análises aqui, né? Esses questionamentos, esses pontos de atenção que foram levantados aqui, tá? Então, comente aqui embaixo o que vocês acham desse fundo, depois que eu falei essas questões aqui, que nós observamos isso aqui no relatório. Então, assim, mais uma vez, pessoal, peço que vocês se inscrevam no nosso canal aí. Estamos em busca aí de 1000 inscritos. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.